a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero nessa oportunidade agradecer a Deus pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui, representando os seus estados, as suas cidades, que formaram as suas caravanas, juntaram esforços para chegarem até aqui. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Elba, da nossa irmã Jeane, que são elas que vão estar à frente do departamento feminino nesse lugar. Louvando a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Reuel, e todos os pastores, pastor Silas, pastor Wesley e os demais pastores que aqui prestam assessoria. Louvo a Deus pela vida das minhas companheiras. Hoje pela manhã tive o prazer de ouvir a irmã Jamile. Depois ela conversava ali comigo e dizia que estava temerosa. Mas Deus deu uma palavra do céu àquela jovem senhora. E eu fico muito feliz. Eu digo para as irmãs aqui o que costumo dizer lá em Mossoró. Eu me alegro cada vez que eu vejo uma serva de Deus sendo usada como instrumento nas mãos de Deus. Cada uma de nós somos um instrumento de forma especial. A maneira como Deus me usa é uma, como Deus usa você é outra, mas todas cooperam para o reino. E isso é que é importante. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma das minhas irmãs, pela vida das missionárias que estão chegando. Mamãe Dali chegou já agora perto da hora do almoço, está descansando um pouquinho, à noite vai estar conosco. Enfim, irmã, estou feliz por saber que Deus tem preparado esses dias conosco aqui. Eu quero meditar com as irmãs numa porção da palavra de Deus. Me foi conferido o tema sobre o alcance universal do Evangelho. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia na Epístola aos Romanos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Apenas 2 versículos, o 14 e o 15. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Antes de lermos o versículo, eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. E deixa eu contar uma coisa para vocês saberem que Deus fala aqui e Ele cumpre. O ano passado eu cheguei aqui e no primeiro dia da reunião, pela manhã, eu cheguei, orei, me sentei. Não me pergunte quem foi que Deus usou, porque eu não sei. Veio uma irmã por trás e me deu um abraço. E naquele abraço, Deus tomava aquela mulher e dizia para mim assim: mulher, te darei experiências novas. Te levarei por novos caminhos. Farei coisas diferentes na tua vida. E vou eu juntar aquele. Aí disse, o teu. Passou-se. Isso era setembro do ano passado. Dia 1º de dezembro, eu recebi uma ligação mandando me chamar no comércio. Meu esposo passando mal. Meu esposo, para quem não sabe, é um homem safenado, revascularizado. E quando a gente foi atrás de saber, ele estava novamente precisando de uma intervenção e fez uma angioplastia. Eu passei noite de Natal com ele dentro do hospital. Mas até ali eu não entendia o que é que Deus ia fazer. Só que em dezembro mesmo, quando o sócio que ele tinha um comércio viu a situação, disse: Joatan, por que você não aproveita e você me aluga a loja e vai fazer a obra com tia Aparecida, porque a gente só tinha o ponto. A mercadoria já era dele. E vai fazer a obra com tia Aparecida por aí no meio do mundo. E ele, por tantos anos, 39 anos de comércio, não é isso, amor? Ao todo? 39 anos, trabalhando. Um homem que jamais eu imaginei, depois de 26 anos arrastando mala, que Deus ia botar ele do meu lado. Então, de janeiro para cá, está só me acompanhando. Quero dizer que Deus falou, Deus cumpriu. E o Senhor tem cuidado de nós, viu? Deus tem cuidado de nós. E Ele alugou aquele ponto comercial e estamos aqui de posse de vitória. Então, não sei quem Deus usou, mas sei que foi Deus, porque a Bíblia diz que quando o Senhor fala e se cumpre, na verdade foi o Senhor quem falou. E quando fala e não se cumpre, não falou o Senhor, mas da vaidade do coração falou o tal profeta, né? Romanos 10, versículo 14 e 15, que diz:
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Dá para você virar para essa irmã e dizer: os teus pés são chamados de formosos quando você anuncia a paz, coisas boas, a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Epístola aos Romanos, quando Paulo, já no final da sua terceira viagem missionária, estava Paulo hospedado em Corinto, na casa de Gaio, quando resolveu escrever essa Epístola aos Romanos. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu essa epístola esperando preparar o caminho para uma viagem que ele desejava fazer a Roma. Mas, na verdade, a Epístola aos Romanos é uma das mais belas da Bíblia, porque, como nenhuma outra, Paulo descreve a revelação da justiça de Deus e mostra que não há subterfúgios, que não há outros caminhos, que não há nenhuma obra meritória que possa fazer o homem herdar o reino dos céus. Paulo escreve essa epístola e deixa claro para os crentes que estavam em Roma, aleluia, que o evangelho, como diz ele no capítulo 1, versículo 16, que é o tema central da epístola. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele, neste evangelho, se conhece a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Paulo mostra que essa justiça é a justiça divina e que não tinha como o homem alcançar a salvação sem Jesus. Aleluia. Nessa epístola, Paulo mostra que há um pecador carente de Deus e que há um Deus que pela sua justiça ele executa, aleluia, o plano da salvação. E mostra a salvação como a única solução a esta ira divina que pode cair sobre a raça humana. Interessante, irmãos, que essa epístola ela foi escrita e foi enviada aos crentes de Roma, aleluia, e traz para nós nessa tarde um ensino glorioso. Porque Paulo, na verdade, reconhecia que os judeus, eles tinham zelo de Deus, mas eles tinham zelo sem entendimento, porque eles anulavam a justiça de Deus, porque eles conservavam a tradição, e toda e qualquer religião que anula a justiça de Deus em prol da tradição, cai em descrédito. E Paulo mostra isso claramente. E quando ele fala nessa epístola, aleluia, ele mostra que os judeus, na verdade, por meio de méritos, eles esperavam fazer uma parceria. Eles achavam que a salvação, eles poderiam dar uma ajudinha, um jeitinho. Aí Paulo diz: não, não é assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Mas ele apresenta também a verdade do evangelho. Aleluia. Mas sendo agora justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, é que nesta epístola Paulo mostra que a fé aceita o que Cristo fez. O que Cristo fez é bastante, era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. O que Cristo fez, não tinha como ninguém ter feito, e um só ato de Cristo pagou toda a cédula de dívida que estava contra nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele mostra também nesta epístola que a lei, ela nos torna conscientes do pecado. Aleluia, mas a fé, aleluia, nos faz abrir o espaço para ter o acesso à salvação que não merecíamos. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa me chama a atenção, é que ele estabelece, por meio de 4 perguntas, ele estabelece condições interligadas. Ele começa fazendo essa pergunta: como invocarão em quem não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? As 4 perguntas de Paulo vão desembocar no envio. Aleluia. Como este homem, ele pode invocar em que ele não creu? E como ele crerá se eles nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E ele chega no envio. Aleluia. E quando ele chega no envio, ele também fala de chamada, porque envio envolve chamada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A base para invocar o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, é crer. Aleluia. Crer para o pecador, crer para saber que Jesus é o único caminho. Ele fala exatamente que o pecador necessita ouvir falar sobre Jesus. E aí que entra a nossa ajuda. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 5 e versículo 20, ele diz que nós somos embaixadores. Aleluia. E lá em 1 Coríntios 3 e 9, ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Olha que coisa grande. Você, tão pequeno, eu, tão pequena, sermos enquadradas, as mulheres serem enquadradas, aleluia, no status de embaixatriz, os homens sendo enquadrados no status de embaixadores, e todos sendo enquadrados no quadro de cooperadores de Deus, aleluia. Quando você trabalha para o reino, você está se tornando um cooperador de Deus. Talvez você diga, mas o que eu faço é tão pequeno lá na minha congregação. Mas você está sendo cooperadora de Deus. Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar em público. Mas eu gosto de orar, eu gosto de jejuar, eu gosto de clamar pela vida dos meus irmãos. Você está sendo cooperadora de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala, como ouvirão se não há quem pregue? Ele nos remete a uma responsabilidade. A responsabilidade nos espera da proclamação do Evangelho. Aleluia. Para proclamar o Evangelho, a gente não precisa de estar aqui nesse púlpito apenas, não, irmãos. Deus deu para cada crente um púlpito. Na faculdade você tem um púlpito, na vizinhança você tem um púlpito, lá dentro da sua empresa você tem um púlpito, na sua comunidade tem um púlpito, no escritório tem um púlpito, na universidade tem um púlpito, no banco tem um púlpito. Use, aleluia, a habilidade que Deus lhe deu e anuncie quem Jesus é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma responsabilidade tão bela, irmãos, que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, ele diz que os anjos anelaram perscrutar, ou seja, detalhadamente conhecer, investigar minuciosamente. Os anjos anelaram saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, como pregarão se não forem enviados? No processo do envio, aleluia, 3 personagens se destacam. Jesus, o Espírito Santo e a igreja estão envolvidas no envio. Jesus, o Espírito Santo e a igreja trabalham juntos para o envio. Quando alguém é enviado, aleluia, é porque Jesus, o Espírito Santo e a igreja cooperaram, aleluia, trabalharam e aquela pessoa foi enviada, aleluia. Nós encontramos o próprio Paulo escrevendo, falando lá em Atos 26, ele diz diante do rei Agripa que ele havia sido enviado, aleluia, enviado. Então tudo começa com um envio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como pregarão se não forem enviados? Eu acho interessante, irmãos, que esta epístola é tão rica, que no capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, sou devedor. Imagine se nessa tarde a gente colocasse a mão no peito e dissesse, eu sou devedora. Eu não prego porque sou importante. Eu não prego porque tenho conhecimento. Eu não prego porque tenho isso, tenho aquilo. Eu prego porque eu sou devedora. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. E você sabe o que Ele fez na sua vida? Aleluia. Paulo traz essa forte declaração dizendo, eu sou devedor. Irmã, se cada crente tivesse na sua consciência, aleluia,
esta dívida. Eu sou devedor. Ele cantava com mais humildade, ele pregava com mais humildade, ele evangelizava com mais humildade, ele entrava com mais humildade, ele saía com mais humildade, porque ele não estava fazendo aquilo achando que era porque ele podia, mas ele estava fazendo como tão somente para pagar uma dívida. Aleluia. Quem está na posição de devedor, aleluia, ele geralmente se humilha, porque ele sabe que tem uma dívida. Ele fala nesta dívida lá em Romanos capítulo 1. E ele usa Efésios capítulo 2 para mostrar como se paga esta dívida. Aleluia. E ele explica por que é que ele... É como se ele perguntasse em Romanos e respondesse em Efésios. Por que é que ele é devedor? Aleluia. Porque ele diz lá em Efésios: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós estávamos estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, irmãos, como era o estado. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aleluia. Você não é mais alguém que vive longe. Você pelo sangue de Cristo já foi aproximado. Você tem a graça, aleluia, de conhecer os mistérios de Deus, as revelações de Deus. Adelei que obeaço. Aleluia. E aí lá no capítulo 2, e versículo 14 aos Efésios, ele mostra que essa pessoa estava separada de Deus, precisando de Cristo. Aleluia. Ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Aleluia. Nós podemos orar, porque sabemos que tem alguém que nos ouve. A parede da separação foi tirada. Aleluia. E no versículo 15 ele diz assim: na sua carne ele desfez a inimizade que consistia em ordenança, fazendo a paz. Jesus desfez a inimizade que havia entre o homem pecador, aleluia, e o Deus santo, aleluia, e nos trouxe a paz, aleluia. Ele mostra que há uma necessidade de reconciliação. O mundo está precisando ouvir mensagem de reconciliação. O doutor precisa saber que ele precisa de reconciliação. O juiz precisa saber que ele precisa de reconciliação. O poliglota precisa saber que ele necessita de reconciliação. O bacharel precisa saber que ele necessita de reconciliação. O influente, o político, o letrado, o analfabeto, o doutor, o chapeado precisa saber que ele necessita de uma reconciliação. Aleluia. Glória a Deus. Era essa a essência da epístola que Paulo trazia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele mostra que Cristo nos agrega e que em Cristo nós passamos a fazer parte da família de Deus. No capítulo 2 aos Efésios, versículo 19, ele diz: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Que coisa grande. Cada um de nós aqui temos um sobrenome que identifica a nossa família. Uns é Oliveira, outros é Silva, outros é Bernardino, outros são Borges, outros são Lopes e outros são Carvalho, e por aí vai. Mas há um sobrenome que nos identifica. Nós fazemos parte da família de Deus. Somos concidadão dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, minha querida, que não cabe na sua boca, aleluia, não cabe a frase de fraqueza, de acabada, de derrotada. Levanta a tua cabeça. Você é concidadão dos santos, faz parte da família de Deus, é embaixatriz do céu e é cooperadora de Deus na obra do Evangelho. É muita coisa. Aleluia. Então Paulo falava de um envio. Envio envolve chamado. E quando falamos em chamado, cada um se identifica. Por quê? Porque cada um de nós tivemos uma experiência quando fomos chamados. Uns de uma forma, outros de outra. Mas quando na verdade ocorre o chamado,
Tem homens e mulheres que ainda hoje ficam procurando uma forma sobrenatural de Deus chamar. Ficam procurando até mesmo uma forma mirabolante. Outros ficam procurando ter tempo, como se Deus tivesse a obrigação de chamar desocupado. Como ocorre o chamado? Primeiro, o chamado ocorre quando menos se espera. Aleluia. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Aleluia. Pastoreando o rebanho quando de repente percebeu que a sarça ardia em chama, mas não se consumia. E alguém brada do meio do sarçal: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Aleluia. Moisés poderia encontrar qualquer coisa, esperar encontrar qualquer coisa ali, no meio do campo, pastoreando ovelha. Mas encontrar com Deus, aleluia. E sabe o que me fascina em Deus? É porque quando Ele tem negócio com a gente, Ele não espera a gente ir até Ele, não. Ele vem até a nós. Oh, aleluia. Isso para mim é tremendo. Aleluia. Eu acredito num chamado, aleluia, que você não precisa ficar na porta da igreja distribuindo cartãozinho, está aqui eu, chame eu, olhe eu, não. Eu acredito num chamado que Deus vai lá e traz. Eu acredito no chamado assim. Você for olhar para as chamadas da Bíblia, você vai ver que foram assim. Era Moisés pastorando o rebanho de Jetro. Era Davi pastorando o rebanho do seu pai Jessé. Aleluia. Mas quando Deus quer trazer o camarada, ele vem com cheiro de bode e tudo. Deus arrasta e já começa a honrar. E diz por meio da boca de Samuel: manda chamar o moço, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Chamado envolve isso. Aleluia. O que mais acontece quando ocorre o chamado? Quando estamos ocupados. Aleluia. É quando estamos ocupados. Não pense que Deus vai deixar para chamar você quando você estiver numa casa na beira da praia, deitada numa rede, batendo com um pezinho, ó, na parede, só para ir lá, vir cá na brisa mansa. Não. Quando você está ocupado no fazer, na luta, na batalha, quando você menos espera, aí Deus chama. Oh, aleluia. Deus, aleluia, tem uma maneira toda especial, aleluia, de se revelar ao seu povo. E com Moisés, aleluia, Moisés disse: eu vou me virar para lá e vou ver como é que acontece esse negócio aí da sarça. Quando Deus brada: Moisés, Moisés, aleluia, ele diz: eis-me aqui, aleluia. Quando Deus quer bradar o seu nome, pode ficar descansada, pode ninguém lembrar, mas quando Deus resolve lembrar, está lembrado. Aleluia. O que mais acontece para ocorrer um chamado? Deus chama quando Ele tem um objetivo. O objetivo de Deus chamar você não é para lhe dar popularidade, não é para lhe dar ibope, não é para fazer você ficar egoísta, não é para lhe dar fama de importante. Deus, quando chama você, é porque em algum lugar está precisando Ele encaixar você. E aí não dá certo outra pessoa. Ele poderia até querer levar outro, mas quando Ele encasqueta de pegar, camarada, é aquele. E eu tenho uma experiência com Deus. E outro dia eu perguntava para o irmão: ô irmão, você sabe me dizer por que é que Deus tem uma mania santa de querer botar justo quem não quer? O negócio aí Ele quer. E aí eu percebi uma coisa: se você for olhar para o cenário bíblico, Deus não gosta de oferecido. Aleluia. Você vai ver no cenário bíblico, Deus não gosta de oferecido. É chamando Jeremias dizendo: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Peraí, Jeremias, quem foi que fez o olho do cego, a boca do mudo? Não sou eu, Senhor? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando conosco nesta tarde. Tem mulheres que vão sair daqui sabendo por que vieram a esta conferência.
Nesta tarde tem mulheres que vão sair daqui consciente de qual é o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. O chamado ocorre quando Deus tem um objetivo. Será que Ele chamou nós aqui nessa tarde tudo para a gente vir passear, mostrar roupa nova? Será que Ele chamou a gente para vir nessa conferência só para a gente bater um papo com pessoas de outro estado? Seria um investimento muito alto para coisa muito pequena. Aleluia. Ele marcou esse encontro conosco porque Ele tem algo bem maior para nós. Ele marcou esse encontro conosco porque Ele quer descortinar o projeto dele na nossa vida. Chamado ocorre quando Deus tem um objetivo. Quando Deus se revela para Moisés, diz: tenho visto a aflição do meu povo na terra do Egito e tenho ouvido o seu clamor. Ai, tem gente que pensa que Deus não vê. Tem gente pensando que Deus não ouve. Mas nessa tarde deixa eu renovar uma verdade grandiosa. Ele vê e Ele ouve. Ele vê e Ele ouve. E a perseguição só dura até a hora que Ele quiser. Porque na hora que Ele crava, o dedo dele não vai para ali, não vai para ali, não vai para acolá. Só vai para onde Ele quer. Ele vê e Ele ouve. Tenho visto a aflição do meu povo. Aleluia. Tem muita gente fazendo o povo de Deus sofrer o Brasil. Preste atenção, uma palavra profética. Alguém está precisando ouvir isso. Tem muita gente fazendo o povo de Deus sofrer, oprimindo, como se fosse senhor, como se fosse dono, como se tivesse a tutela do povo. Mas Deus nesta tarde brada e diz: eu vou livrar o meu povo da tua mão. Faraó, escuta. O meu povo só fica aí preso até a hora que eu quiser, porque eu sou libertador e eu estou levantando libertação. Aleluia. Deus ouvindo o clamor. E quando Deus ouve o clamor, meu filho, Deus não fica sentado, Deus não fica parado, Deus não cruza braço. Quando Deus ouve clamor, Deus se inclina. Dá para você entender que Deus está inclinado nesta tarde para ouvir? Aleluia. Quando mais ocorre um chamado? Quando Deus resolve, decide intervir. Desci para livrá-lo. Aleluia. Das mãos dos egípcios. Ei, Moisés, eu decidi agora. Eu vou descer para livrar o meu povo das mãos do Egito. Aleluia. E para fazê-lo subir a uma terra boa e larga. Mas como que Deus ia descer? Usando um instrumento chamado Moisés. Aleluia. E está achando que foi agradável para Faraó receber Moisés? E está achando que foi bom para Faraó ter que ouvir Moisés profetizando dentro do palácio? Mas escute. Em todos os tempos da história do povo de Deus, Deus entra em cárcere, em palácio, em calabouço, em fornalha, em cova, mas Ele dá livramento ao seu povo. Tem livramento de Deus para o seu povo. Aleluia. Eu desci para livrá-lo. Aleluia. Aí eu fico me lembrando, sabe de quê? Vou usar aqui uma palavra bem nordestina. Eu fico me lembrando do babaca de Faraó, pensando que poderia negociar com Deus, dizer: não vou deixar o povo ir não.
Não vou deixar. Deus mandava Moisés pedir a Faraó para liberar o povo, que era exatamente para dar tempo a Faraó. Apesar de que a teologia diz que Faraó, ele foi enquadrado no que nós chamamos na teologia de vocação designativa. Deus já tinha aquele plano para a vida dele. Aleluia. Aí Faraó dá uma de charmoso. Não vou deixar ir, não vou deixar isso. E Deus mandando, deixa o meu povo sair do Egito para fazer uma festa de 3 dias. Aleluia. Quantos faraó tem que a gente quer sair da situação e ele quer prender você naquela situação? Aí Deus disse assim, deixa meu povo ir, solta aí meu povo, vai lá, coopera, faraó, aleluia. Mas quando o faraó resolve não cooperar, tem um Deus no céu disposto a intervir e solapar a resistência e tirar o seu povo, aleluia. Quando mais acontece o chamado, quando nos sentimos pequenos. Aleluia. E aí eu vou para Moisés. Aleluia. Oh Senhor, eu não sou eloquente. Eu não sou eloquente, Senhor. Nem de ontem, nem de ontem. Nem desde quando tu falaste ao teu servo. Eu sou pesado de boca. Sou pesado de língua. Como Deus se agrada. E como Deus sabe desenvolver projeto na vida de quem se acha pequeno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando nos sentimos pequenos, Deus vê tanto espaço para trabalhar na nossa vida. Aleluia. Por que é que Deus não faz mais as grandezas que Ele fazia? Porque muita gente está confundindo chamado com estrelismo. Muita gente está confundindo chamado com galeria. Muita gente está confundindo chamado e usa até mesmo alguns lugares como se fosse trampolim. Muita gente está confundindo chamado. Chamado é preço, minha filha. É sacrifício, é choro, é rendição. Aleluia. Moisés sentiu o peso do chamado. Aleluia. Quando mais acontece o chamado? Quando temos temor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus disse, Aparecida, diga para naquele lugar, para o meu povo, que temor está escasso. Há uma escassez crescente de temor. As pessoas não têm mais temor de Deus. A Bíblia diz que Moisés cobriu o rosto, porque temeu, lá em Êxodo 3:6, temeu olhar para Deus. O chamado estava ali, Deus estava falando, ele cobriu o rosto assustado. Mas hoje, a falta de temor é tão grande que tem gente mentindo dentro da igreja, enganando dentro da igreja, trapaceando dentro da igreja, fazendo e acontecendo porque falta temor. Vai fazendo, mas vai chegar o dia da prestaçãozinha de conta, viu? Enganado você não fica. Aleluia. Falta temor. Aleluia. Pensa numa coisa escassa. Eu tenho 30 e tantos anos de fé. Aceitei Jesus como meu Salvador com 16 anos de idade. Deixa eu falar um pouquinho. Vou abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou filha de uma das fundadoras da Legião de Maria na minha cidade, em Mossoró. Filha de legionária. Eu fui a primeira crente da minha família. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, que chegou a notícia lá no Ceará, minha família tudo devota. Quando chegou a notícia do Ceará que a filha de Dona Lourinha, de Vicente Pereira, tinha aceitado Jesus como Salvador, o povo começou a dizer, de onde foi que essa menina tirou isso? Não tem crente na nossa família. De onde foi que ela arrumou esse negócio? Aleluia. Glória a Deus. E lá atrás, quando eu aceitei Jesus, há 34 anos atrás, estou com 50 anos, vai fazer 35 anos de fé. A gente via o temor do povo, até em falar sobre determinado crente. Hoje em dia,
Se fala mal do crente, fala mal do pastor, da mulher do pastor, do filho do pastor, da nora do pastor, do avô, do pai do pastor. Olha, pensa numa coisa escabrosa e infernal. Mas eu creio que nessa tarde vai descer vacina. Da Shobria. Tem pessoas que precisam tomar apenas uma dose, mas tem outras que vai receber 2. Da Pasukia. Porque precisa sair daqui sarado. Você vai ser o antídoto de Deus lá naquele lugar. Basubria. Deus não te chamou para estar fazendo parte desta lepra. Você tem convivido no leprosário, mas nesta tarde Deus te diz: vou te dar vacina. Você vai sair daqui sem essa lepra e vai chegar no leprosário e vai tocar, e vai tocar, e vai tocar, e vidas serão saradas. Abre a boca e fala do temor de Deus. Só o que Deus não mandou abraçar e repudiou o que Deus não mandou repudiar. Eu sou pesado de boca, não sou um homem eloquente, sou pesado de língua. Sim, Moisés, eu conheço as tuas limitações, mas certamente eu serei contigo. E isto será por sinal de que eu te enviei, porque depois vocês voltarão e cultuarão a Deus neste monte. Aleluia. Quando Deus se responsabiliza, aleluia. Quando Deus é com você, aleluia. Meu esposo sabe o que eu estou falando aqui. E algumas irmãs do ciclo de oração que me conhecem, estão todas as quintas comigo ali no templo, sabem do que eu estou falando. Uma frase que tem me acompanhado durante 26 anos de estrada: eu não tenho pressa de ir a lugar algum aonde Deus não quer que eu vá. Tem gente que sai para pregar, irmã Estel Olegário, e é preocupada. Se no próximo ano vem, se o pastor vai chamar, se não vai, se isso, se aquilo. Eu vou estar me preocupando com uma coisa dessa, meu filho. Aonde Deus quiser me levar, Ele me leva. O que Ele botar na minha boca, eu falo. E tem mais. Já houve cantos que eu fui, que na hora que eu cheguei na porta da igreja, Deus falou comigo e disse: mulher, eu só te trago aqui esta vez. Mas nesta noite vai descer um chicote de 3 dobras. Tu maneja este chicote, mas nunca mais você entrará de novo aqui. Ei, e não entrei não é porque faltou convite não, viu? Não entrei porque papai não deu ordem de voltar lá outra vez e eu não vou. Os que diz que tem chamado, que foram enviadas, é tudo ajeitando. É um passadinho de pano, sabe? É uma alisada, é uma soprada, é uma ajeitada, é um arrumadinho, é um presentinho, é um caqueado. Ei, não dá pra mim não, viu? Pensa numa coisa que não dá pra mim, eu conheço de longe, é espírito bajulatório. Não dá pra mim! Não dá para mim esse negócio não, em nome de Jesus, vai para trás. Não dá para mim não, esse negócio tá arrumadinho, um ajeitadinho, para poder ganhar um cartazinho, para poder ter uma oportunidadezinha. Acaba com isso, deixe de feiura em nome de Jesus. Aprenda a ser crente. Se Deus quiser te levar, Ele te leva. Se Ele quiser que você fale, você fala. Se Ele quiser te calar, você se cala e acabou.
repente, as irmãs sabem, agora Deus diz, pega, e tem mais, pega na cauda. Quando Moisés pega na cauda, era vara outra vez. Aí Deus disse, é assim, Moisés, quando voltares ao Egito, faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Moisés, você não está só não, essa vara vai representar a minha autoridade sobre a tua vida. Vai com a vara, levanta a vara e deixa Deus usar. Moisés, eu estou dando autoridade. Anda. Aleluia. As coisas de Deus são claríssimas. Eu me lembro de uma vez, eu quero abrir aqui um parênteses, que eu fui atender um compromisso. E quando cheguei na porta da igreja, eu ia já com a mensagenzinha, achando que era aquilo que Deus queria, mas não sabe que Deus muda a mensagem. Quando cheguei na porta da igreja, o Senhor disse, como levarão a arca, se estão em pecado? Os filhos de Eli morreram, mesmo tendo levado a arca. Eu disse, é aqui, Jesus. Abri a Bíblia, fui para Ófine e Finéias, entreguei o que Deus queria. Aleluia. Chamada é você conhecer que a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Quando Moisés questiona, Deus diz, volta para o Egito e faça diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. A vara se tornou em serpente? Foi. A vara feriu as águas do rio? Foi. Aonde tinha água virou sangue? É verdade. Aleluia. A vara foi estendida sobre o rio e subiu rãs que encheu a terra do Egito? É verdade. A vara, quando foi levantada e feriu o pó da terra, houve piolho nos homens, no gado? É verdade. Aleluia. Moisés estendeu a vara para o céu. Deus disse, Moisés, estende a vara para o céu. A Bíblia diz que houve trovão, relâmpago e o fogo corria na terra do Egito. Ai, minha filha, deve ter sido um dia muito assustado. Um homem segurando uma vara para cima, vindo trovão e vindo a saraivada, era chuva de pedra. E o fogo lambendo a terra e correndo na terra do Egito. Ei, quando Deus manda você ir, fique sabendo que Ele não quer uma mulher covarde. Ele não quer um homem covarde. Ele quer um homem e uma mulher cheio da sua graça, da sua autoridade para falar os oráculos de Deus. Aleluia. A vara. A Bíblia não diz, mas talvez alguém deve ter dito assim, mas como é que pode, hein? Aquele Moisés, por onde ele vai, ele tem que levar aquela vara. Não dava para ele deixar aquela vara na casa de um parente, não. Não podia, meu filho. A vara fazia parte. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? Andar com a vara, minha filha, não é destaque. Imaginei o que é uma vara. Nós somos enviadas. Aleluia. O que mais a Bíblia fala? A Bíblia mostra experiências marcantes na vida dos enviados. Está pensando que é só pegar a malinha?
Hoje tem alguém que chega para mim e diz assim: irmã Aparecida, é muito bom, não é? Viver assim, para cima e para baixo. Tem gente deslumbrado. Pensa numa turma deslumbrada. Honrada eu me sinto em fazer a obra de Deus. Deslumbrada jamais. Olhando Jesus, Jesus, e chamei meu esposo e não tinha jeito, e nem um táxi não passava, uma assim mesmo, uma sombrinhazinha aqui por cima, um guarda-chuva, e fomos para o Tempo Central, mas não teve jeito, eu me molhei, botei a Bíblia dentro de um saco plástico, naquela motozinha. Quando cheguei na Central, tinha tido uma semana difícil, orando, clamando, pedindo a Deus a palavra, que eu me ajoelhei, orei, entreguei a minha chegada, aquele trabalho. Quando eu me sentei, lá veio uma deslumbrada. Queria tanto ser você. Ficar comigo. É porque você não está vendo a motinha que eu estou andando. Senão você não queria ser eu, não. Deslumbrada. Tem gente que se envolve na obra de Deus, mas somente como um deslumbre. Achando que a obra de Deus é isso. Aleluia. Aí tem gente que chega e diz: irmã Aparecida, como é? Isto eu creio que você também passa por isso. Não passa, meu filho? É só eu. Passa também? Como é? Como foi? Ei, vai lá para trás. Vai ver a irmã Aparecida dentro de voadeira, atravessando o rio Araguaia. A voadeira batendo, atravessando o rio. A irmã estava comigo, ficou do outro lado, disse: não acredito que você vai fazer isso não. Eu digo: bom, se fosse para levar a minha palavra lá do outro lado, não compensava não. Mas a palavra de Deus, enrolei a Bíblia no saco plástico, é aqui, chinelei. Volta lá atrás, vai ver, irmã Aparecida, viu? Na garupinha de uma carroça para chegar no interior, onde lá a coisa era difícil, em cima de carro de boi, viu? Você já andou? Pois eu já. Aleluia. Aleluia. Por que tudo isso, irmã Aparecida? Para você saber que a gente só vai se tiver consciência de uma chamada. Se não tiver consciência de uma chamada, minha filha, se for simplesmente uma deslumbrada, desiste na primeira semana. Não dá conta. Não dá um mês, a bichinha já está pedindo arrego. Mas quando você tem consciência da chamada, você atravessa. Você atravessa o vale. Ah, Tiopia. Quando você tem consciência de que foi Deus que levantou você para aquele projeto. Ah, você sai, aleluia, na força de quem é forte. No poder que vem do alto. Aleluia. Quais são as experiências marcantes na vida de um enviado? Primeiro, esteja preparado para enfrentar os desafios. Ezequiel no capítulo 2 é a expressão mais clara que eu vejo. Tem muitas outras na Bíblia, mas eu quero ficar com Ezequiel 2. Quando Deus fala para Ezequiel: e tu, ó filho do homem, não os tema, nem tema as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões. Não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas mulheres aqui têm a chamada para ministrar a palavra? Lá na sua congregação, no seu bairro, levanta a mão. Aqui no púlpito, quantas tem? Uma Esther, outras mais. Permaneça com sua mão levantada só um minuto. Tem canto que Deus lhe leva, que leva você como Ezequiel, que tem cara feia. Palavra como se fosse sarça e espinho. Então tudo ali pertinho, mas é como se fosse escorpião. Doido que você dissesse uma coisa para você se dar mal. Mas escute. A palavra de Deus para você nesta tarde é: não os tema. Não os temas. Nem te assuste com o rosto deles. A ordem é para não temer. Dá para tocar na companheira aí, diga aí, a ordem é para não temer. A ordem é para não temer.
A ordem é para não temer. A ordem é para não temer. Esté, minha filha, a ordem é para não temer. Jamile, a ordem é para não temer. Ei, Luciana, a ordem é para não temer. A ordem é para não temer. A ordem é para não temer. Pode ter palavra de escorpião, pode ter sarça, pode ter espinho, mas você prossiga. Seja fiel ao que Deus colocou na sua boca. A ordem é para não temer. Outra experiência marcante na vida de um enviado. Aleluia. Eu fico com Jeremias. Saiba que ao ser enviado você se torna porta-voz do céu. Estendeu o Senhor as suas mãos e colocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Seja porta-voz do céu. E quando você resolve ser porta-voz do céu, você não agrada muitas vezes, não. Está pensando o quê? Está pensando que é todo mundo que gosta da gordinha? Está pensando que tem gente que, se puder, já tinha fritado ela logo na primeira passada dela? Glória a Deus. Aleluia. Tenha consciência de que você é porta-voz do céu. E não se sujeite àquilo que Deus não mandou você se sujeitar. Tem coisa difícil que Deus coloca a gente que a gente fica, meu Deus, por que é que eu tenho que ficar nessa situação? Mas não é nada não. É Deus lhe dando experiências. Deus dá experiência no vale, Deus dá experiência no deserto, Deus dá experiência na cova, Deus dá experiência na fornalha. É Deus te dando experiências. Deus fala com Jeremias e diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Que privilégio, que grandeza. As palavras de Deus na nossa boca. Aleluia. Terceira experiência de instrumentos, experiências marcantes de enviados, de instrumentos de envio. Permaneça encorajada para vencer o gigante. Davi no Vale do Carvalho. 1 Samuel 17, Davi olha para aquele gigante e diz: saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Tu vem a mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Se prepare para enfrentar gigante. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se prepare para enfrentar gigante. Aleluia. Gigante que chega assim, só falta dizer assim, ó, você não fala nisso não. Você tem que estar preparado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como vamos fazer missão lá fora se a gente se acovarda aqui dentro? Como? Já pararam para pensar nisso? Que vocês são conhecidos como envio de missionários. O celeiro é grande, a obra é grande. Agora já parou para pensar como vou fazer missão lá fora se eu me acovardo aqui dentro? Aleluia. Seja encorajada no vale. Aleluia. Fique sabendo que o gigante vai bradar. Quando Golias viu Davi, disse: tu vem a mim com pau, como se eu fosse algum cão. Eu vou te dar hoje a ave dos céus. As aves vai comer o teu cadáver. Davi, espera aí. Pressão psicológica você tem que conhecer. Você tem que detectar. Tem que detectar a pressão psicológica. Davi detectou na mesma hora. Na hora que o gigante fechou a boca, ele disse: não, hoje eu te entregarei as aves do céu, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Repudie, aleluia, repudie, aleluia. Qual outra experiência marcante na vida de um enviado? Creia no genuíno poder de Deus. Você precisa crer como Elias creu no Carmelo.
Aleluia. 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera e um homem só. Mas ele leva a sua voz a Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 18. Diz: eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, esse será o nosso Deus. E diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje, não é amanhã não, Elias não pediu para amanhã, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e manifeste que eu sou teu servo. Tua família que ainda não conhece Jesus precisa saber que você é serva de Deus. Não, irmã Aparecida, mas eles escutam assim, eu falo, eles sabem que eu sou serva de Deus. Não estou falando disso. Não estou falando apenas do conhecer superficial. Sua família precisa crer verdadeiramente. Verdadeiramente. Aleluia. Que você é enviado. Que você foi escolhido. Que você tem uma chamada. Aleluia. Como é que Deus vai fazer isso, irmã Aparecida? Tanto tempo eu tenho de fé. E parece que minha família nem sabe disso. Se preocupe não. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora de Deus balançar a figueira e de criar uma situação para você ser reconhecida e ser lembrada. Aleluia. Prepara a vida, põe em ordem. Aleluia. Porque quando o vento, aleluia, de Deus soprar, você vai estar com reserva. Você vai estar capacitada. Oh, aleluia. E Deus vai manifestar que Ele é Senhor e que você é serva dEle. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa eu contar aqui uma experiência. Minha mãe católica, presidente da Legião de Maria. Quando foi um dia eu orando, a gente tem hora que a gente ora, se deleita, que a gente chega, se estende demais, aí Deus pega a gente. Aí um dia eu orando pela madrugada, fazendo aquela oração, e aquela oração gostosa, e já estava passando de 1 hora, eu ali na presença de Deus. Aí eu falei assim: Senhor, diga alguma coisa que eu pudesse fazer para te agradar. Aí Deus disse: um culto de ação de graça na casa de sua mãe. Eu quase que dizia: Senhor, eu estou já arrependida. Eu disse: não, isso não foi Deus que falou comigo. Continuei orando mais um pouco. Quando foi terminando a oração, disse de novo: Senhor, diga aí o que é que eu poderia fazer para te agradar. O Senhor tornou a me falar e disse: já te disse. Um culto de ação de graça na casa da sua mãe. E eu disse: Deus, jamais ela vai aceitar. Jamais ela vai aceitar. Eu posso falar, mas ela jamais vai aceitar. E aí um dia lá na casa dela, conversando, e olha que ela tinha muito respeito. E aí eu conversando com ela, eu disse: mãe, eu tenho tanta vontade de dar um culto de ação de graça, e eu não posso dar, porque eu moro na avenida Presidente Dutra, então é uma avenida de muita passagem de carro. Mãe, eu queria tanto dar um culto de ação de graça aqui na sua casa. Ela disse: aqui não, minha filha. Imagine o que é que o padre vai dizer. Depois que se espalhar essa história que eu estou dando culto aqui na minha casa. Dá certo não. Eu disse: mãe, um culto? Ela disse: não, minha filha, não dá certo não. Eu fui para os pés de Jesus e disse: Jesus, e aí? Tu me pedisse uma coisa difícil demais. Tem outra coisa mais fácil não para pedir? Senhor, eu quero fazer alguma coisa para te agradar. Me diga assim o que é que eu posso fazer para te agradar. E o Senhor falou de novo e disse: já disse. Um culto de ação de graça na casa da tua mãe. E eu falei: ah, Jesus, você está brincando. Porque ela não deixa. Como é que eu vou fazer um culto na casa de uma pessoa que não deixa? Pois se tu que está falando nesse negócio, tu vai criar uma situação. Aleluia. Lá Deus cria a situação, irmãos. Meu irmão ficou viúvo. E lá vinha ele do Goiás para o Rio Grande do Norte, voltando com 5 filhos, numa veraneio velha, pesada, carregada de muita coisa. Em uma viagem que era para ter durado poucos dias, haja peça quebrar na estrada, e peça quebrando, e ele parava. Ele disse que caminhava assim em torno de 100 quilômetros, um exemplo. E ele disse que já tinha que parar. Ele não dava conta de ir, era gastando dinheiro. E quando foi um dia, eu cheguei na casa dela, e ela estava esperando ele.
E eu falei, mãe, e aí, o meu irmão chegou? O Chico chegou. Ela falou, não chegou não, minha filha. Ora pelo teu irmão. Está aí na estrada com meus netinhos, já está com bem 5 dias. É só quebrando peça do carro. Olha como Deus faz quando Ele quer alcançar alguém. Quebrando peça no carro. Eu já chorei, foi muito. Meus netinhos tudo sofrendo dentro desse carro, batendo. E não sei porquê, seu irmão podendo ter vindo de outra forma, ter pego um ônibus, inventou de trazer um bocado de coisa naquela veraneio. Seu irmão parece que não tem juízo, eu estou aperreada e já chorei. E eu fiquei sem saber o que é que fazia. E ela com aquela angústia. E de repente Deus me tomou. Sabe que Deus tem uns arrobos de fé? Tem coisa que Deus bota na sua boca assim, que quando termina você diz, meu Deus, o que foi que eu disse? E de repente eu senti aquela voz assim. Eu disse, mãe, e se amanhã, por essas horas, serão as 6 horas da noite. E se amanhã, por essas horas, ele estiver aqui para jantar com a senhora deixou dar o culto de ação de graça? Ela disse, minha filha, ele está muito longe daqui ainda. Ele ligou para mim aos ditados. Eu digo, eu quero saber se a senhora aceita eu dar o culto de ação de graça. Ela disse, se ele estiver aqui amanhã para jantar comigo, eu deixo você dar os cultos de ação de graça que você quer. Oh, aleluia. Eu disse, está feito o negócio. Aí fui para casa, Jesus, chega aqui, o homem está longe. Trabalha aí, não deixa mais peça quebrar não. Aleluia. Trabalha aí. No outro dia, irmão, fui trabalhar, esqueci de tarde, fui fazer umas coisas, esqueci. Quando deu 5 horas da tarde, eu me lembrei. Aí quando eu me lembrei, eu corri para casa, mamãe. Quando eu vou entrando na rua, lá estava a verandeira estacionada. Quando eu desci na casa dela que fui entrando, ela disse, minha filha, só me lembrei de você. Aleluia. Ele chegou mesmo no jeito que você disse. Eu preparei. E ela disse a mim, como é que eu faço? Eu digo, prepare a janta amanhã. Ele gosta muito de sopa. Prepare um panelão de sopa, compre pão, prepare tudo. Porque ele vai vir jantar amanhã com a senhora. Ela disse, eu preparei tudo do jeito que você disse. Olha aí, ó, todo mundo chegou, está com bem uma hora que já estamos aqui. Ele disse, minha irmã, foi coisa de Deus. O carro não quebrou mais. E o asfalto parecia que ele tinha, era um rolimão assim, ó. Ele me empurrava para frente, o asfalto me empurrava. Eu cheguei tão ligeiro que nem eu sei como foi que eu cheguei. Ei, Deus cuida, e Ele vai criar situação para que os seus saibam que você é serva. Vai criar situação lá dentro, no meio da tua família. Só vai ter você para interceder. Mas tem uma coisa, Ele vai te honrar de uma maneira extraordinária. Abaixo. Outra experiência marcante na vida dos enviados. Confie no Deus provedor. Confie no Deus provedor. Jeová Jirê. E agora eu tomo Abraão, lá no Carmelo. Gênesis capítulo 22. Quando Abraão vai subir no Moriá com Isaac, com a lenha. Aleluia. Com o fogo, com o cutelo, a lenha e o fogo ia com Isaac. Isaac olha e diz, pai, e aí? Aqui tem a lenha, tem o fogo, e o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão confiou e disse, o cordeiro para si, Deus proverá, meu filho. Aleluia, creia no Deus provedor, aleluia. Quando Abraão amarra Isaac e coloca sobre o altar, que ele levanta o cutelo, tem situação que Deus nos permite ir, até quando ele levanta o cutelo. Agora tem uma coisa, cutelo levantado não significa que ele vai executar a missão. Quando Abraão levanta o cutelo, o anjo brada, Abraão, Abraão, não estendas a tua mão contra o menino, porque agora sei que tu temes a Deus.
Quando Abraão levanta os olhos, a Bíblia diz que estava ali um cordeiro preso pelo chifre. Sabe o que é cordeiro preso pelo chifre? Provisão de última hora, chegando, quentinha do céu. Provisão de emergência, é de emergência. Vai ter um cordeiro preso pelo chifre e é provisão de emergência. Uma provisão inusitada. E ele está estribuchando, mas ele não vai sair de lá até que você coloque a mão. Porque foi para você que Deus preparou esse cordeiro. É provisão de última hora. Deus permite você passar por uma situação tão difícil, mas na última hora chega. Não é conta-gota não, meu filho, é cordeiro cevado, viu? Não é conta-gota não. O cordeiro é cevado. Vai estar estribuchando, vai ter alguém que vai até dizer, está ali, mas não coloca a mão nele, porque ele foi preparado para uma emergência, e a emergência é com a sua vida. É para você, o cordeiro. A provisão emergencial de Deus está preso pelo chifre. Está preso pelo chifre. Eu lhe convido agora, num ato de fé, a ficar de pé. Não estou encerrando ainda não, mas eu preciso. Vira para a tua companheira. Abre os teus olhos, porque tem cordeiro preso e é provisão de Deus repentina, 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 repentina. Está chegando, é de repente. Tchau, tchau, pra, tchau, pra, tchau, pra, tchau. Provisão repentina, provisão repentina. Cordeiro preso pelo chifre, provisão repentina. Ei, Rabacassúbia. Vai ser um cordeiro bonito. Cevado. Já vejo. Mimante que obianai. Rebiquio. Presinho pelo chifre. Ninguém vai colocar a mão nele. Quem vai colocar é tu. Jeová Jireh preparou para você. Rabacassô. Provisão emergencial. Rebaica. Vai chegar o suprimento. Vai chegar o suprimento. Vai chegar a saída. O cutelo foi levantado, mas a provisão vai chegar. E não vai ser preciso usar cutelo. Não vai ser preciso usar cutelo. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Muri sem mistura. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh,
que eu me nacaço. Um suprimento que eu me aço. Para uma situação de baixo ou que aço. E você vai ver a macaço biniquia. E vai ser grande. Ainda que eu te adoro. Aprenda a ter intimidade com Deus. Aprenda. Aleluia. Glória a Deus. Vejo pelos olhos da fé. Ele estribucha, mas não sai, porque está preso no arbusto. Eu não posso ir mais para frente nem vir para trás, irmã. É um negócio aqui que só entende quem tem intimidade com Deus e está sabendo o que Deus está tratando. Aí vai ter gente dizendo assim: como foi? Que vai dizer como foi que ela conseguiu. Cordeiro preso pelo chifre, papai preparou. Vai ter gente que diz assim: como foi que de repente ela trocou esse transporte? Foi cordeiro preso pelo chifre que papai mandou. Patrocínio de papai. Vai estar querendo resolver com a própria mão. Cutelo levanta, mas não baixa. Raichu bequei de onda raço. Demaicho passo. Teire onde é provisão dele. Não vai depender da tua mão e não vai levantar cutelo. É provisão dele, é provisão dele. É provisão, é provisão, é provisão. É chegada de emergência. Então somente vai lá, pega o cordeiro, porque tem, aleluia, tem provisão de Deus para a tua vida. Não vai ser preciso sacrificar o teu Isaac. Adaicho, Deus preparou para si o cordeiro. Quantos creem nessa tarde que Deus preparou o cordeiro? Quantos creem? Quantos creem? Quantas creem? Eu quero chamar à frente mulheres que estão precisando de uma provisão
de Jesus. Na hora que alguém entrar na rota, se lembre. Vai ter alguém querendo tomar o cordeiro, batoque, andar da baçupiquia. Mas Deus, nesta tarde, com autoridade, diz: não toma o cordeiro, não estende a mão, não baixa o cutelo, e se insistir, perece. Vai dizer assim: vai ser para fulano. Vai não. Vai ter alguém que vai dizer: vai ser para fulano. Vai não. Tocou a mão certa, o cordeiro se desprende. Tocou a mão certa, o cordeiro se desprende. Tocou a mão certa, o cordeiro se desprende. Eu convido as santas servas de Deus para estender a mão para cá. E nós vamos orar por estas mulheres. Vamos interceder por elas, irmã. Eu creio que se Jesus não vier, no próximo ano vai ter mulher aqui contando como Deus fez. Vai ter mulher chegando aqui dizendo: o cordeiro ficou bem presinho pelo chifre. Pode ficar aqui, minha amada. Da biquia, estribuchando, mas vai estar lá agarradinho, ó. É seu, é seu. Nem ele se solta só, e nem vai se soltar pela mão errada. Mas quando a mão certa tocar, ele se soltará, porque agora é regozijo, é alegria, é provisão, é emergencial de Deus. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, Deus de graça, Deus de poder, Deus de vitória, Deus maravilhoso. Aqui estão tuas filhas, as tuas servas. Deus, estão estas mulheres. Eu não posso ir mais adiante. Esta foi a palavra. Encerrou aqui, meu Deus. Mas eu te louvo, porque tu tens provisão emergencial. O cordeiro é cevado. O cordeiro é bonito. O cordeiro está esperando o toque da mão certa. Porque tu tens prendido este cordeiro nos arbustos. Não tem jeito, tá preso. Mas tu vai soltar na hora certa para chegar na mão da tua filha, do teu filho. Vai ser a tua provisão. Vai ter mulher aqui contando. Vai ter mulher contando lá.
Vai ter mulher contando aqui, ali, além. Porque a provisão chegou. A provisão chegou. Cutelo subiu, mas não desceu. Porque a provisão chegou. A provisão emergencial. A emergência, Deus. Há vidas aqui que estão precisando desta provisão emergente, Deus. Faz assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Volta para o teu lugar louvando a Deus. A missionária Elba continua, segundo o Espírito de Deus lhe dirigir. Aleluia.